A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, e a todos aqueles que nos veem nesse momento. Somos gratos a Deus porque podemos estar juntos mais uma vez neste último domingo do mês de janeiro de 2026, dia 25, e um dia alegre que o Senhor nos concedeu dele participar até aqui. E aqueles irmãos que estão iniciando este domingo, o Senhor estará com certeza com cada um deles, e somos muito agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos juntos e poder compartilhar a palavra do Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E agradecemos a perseverança de cada um de vocês que estão conosco, que nos veem neste momento. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos o nosso soberano e amado Deus, conhecedor de todas as nossas coisas, as nossas necessidades. E todas as coisas lhe estão patentes e nada lhe está oculto, porque tu és um Deus sempre presente na vida de cada um dos teus filhos. Mais uma semana que se passou e o Senhor nos concedeu a graça, a proteção, o cuidado, o livramento, o pão e o alimento de mais uma semana. E tudo veio por causa do teu amor incondicional. As dificuldades vieram, com certeza, na vida de cada um dos teus filhos, mas o Senhor concedeu que pudéssemos ultrapassar todas e que confiamos na tua promessa e podemos nos alegrar na esperança de que o Senhor é aquele que estará sempre conosco. Esta nossa reunião, esse nosso culto, que o Senhor esteja abençoando o nosso louvor, seja sempre agradável a ti, concedendo o teu Espírito Santo, tocando no coração de cada um de nós, para ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para cada um. E pedimos a tua presença, te louvamos, te agradecemos, porque tu és Deus forte e poderoso, tu és o Senhor dos exércitos, o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, nos dirigimos a ti, ó Deus Santo, confiando na tua palavra, nas tuas promessas, e te agradecemos e te pedimos a tua presença mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, hoje, neste último domingo do mês de janeiro, nós temos aqui um tema semelhante ao do domingo passado. Aqui nós temos o tema O Espírito no Antigo Testamento. O que se trata do Espírito, ou, como alguns podem dizer, o Espírito Santo no Antigo Testamento, uma vez que o Espírito Santo ali estava. E o texto é um texto que eu já falei uma outra oportunidade, não lembro quanto tempo atrás, mas mais de que um ano. O nosso texto, e é um texto bem conhecido, está no livro do profeta Joel, capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Então, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Aquele que puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, por gentileza, nós agradecemos. Assim está escrito nesses dois versículos. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Então, uma profecia que se cumpriu, e nós sabemos que se cumpriu inteiramente e que ainda continua válida para os nossos dias, porque os servos e as servas do Senhor têm esse direito de receber o Espírito Santo do Senhor. E vamos aqui ver o que aconteceu com o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos dias atuais. Temos para louvar ao Senhor dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 125 e o hino de número 126. Está perto do 125, mas não é o 125.
Então, o hino 126 e o 358. Hino 126, a bem-aventurança do crente. Então, eu tenho escolhido esse hino apenas por uma frase que há nesse hino que fala sobre a presença do Espírito do Senhor, né? Então, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. 1, 2, 3. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Graças a Deus. Então, o Senhor, como nós vimos já anteriormente, ele compartilha os seus atributos, como nós lemos nestes versos. O Senhor compartilha os seus atributos aos homens. Com alguns dos seus atributos, nós podemos receber, como o amor, a bondade, a benignidade, e somos gratos a Deus. Um Deus tão grandioso ao qual servimos, Criador dos céus, da terra, de todo o universo, de todas as coisas, mas Ele habita no seu e no meu coração, habita no nosso coração, e é para nós motivo de muita e muita alegria poder saber que o Senhor está em nós. O segundo hino, de número 358, fala tem por título "O Senhor manda o teu poder", e fala do Espírito Santo. E esse, então, mais diretamente aos dias de Pentecostes. Ok? 1, 2, 3. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido
o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei dos céus. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Então, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza todos nós, os teus filhos, amados Senhor. Graças ao nosso Deus pelo Espírito Santo, em que nós habita. Essa é uma certeza, não é algo que nós não podemos crer com confiança. Sim, podemos crer com toda a confiança que o Espírito Santo habita em nós, porque o Senhor Jesus assim nos prometeu. Então, todo aquele que é salvo, todo aquele que tem um relacionamento com o Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo. Todo aquele que procura se afastar do pecado, é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é porque eu quero me afastar do pecado, mas sim o Espírito Santo que habita em você, em nós, que nos impulsiona a nos afastar daquilo que não agrada a Deus, do pecado. Então somos gratos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gostaríamos que orássemos. Na semana passada, eu me lembrei, então, de uma irmã que já há alguns domingos não tinha vindo na igreja e ela estava cuidando da sua mãe em uma outra cidade e hoje, então, ela esteve na igreja pela manhã e comunicou à igreja, então é algo público, comunicou, então, que a sua mãe veio a falecer. Então, nossos sentimentos de pesares a todos os familiares da irmã Yoshie, que senta bem próximo à nossa frente, no banco da frente, e que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. É uma pessoa que pode-se ver que tem a alegria de ter a salvação. Mas não sabemos sobre os entes queridos, os demais familiares, por isso gostaríamos que se lembrassem desses irmãos. Também o nosso irmão nosso irmão Carlos e a irmã Harumi estão regressando no momento para São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, e na próxima terça-feira, então, eles deixam São Paulo e vêm para estar conosco aqui na Igreja Shinohara no próximo domingo pela manhã. Que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando, esse é o desejo do nosso coração. Vamos também ouvir os nossos irmãos, mais uma vez, que têm estado conosco.
ao nosso irmão Nishimura e a minha cunhada, a esposa. Oi, Nori. はい。リクエストだって。もう入れるおいリクエスト。リクエスト。お祈りの。Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. いろんなものすごい出来事が発生するんで、ちょっとびっくりしてるんですけども、ありえないことが起こるから、ただ、これもまた、水戸の友達がやっぱりまだ連絡が来ないんで、ちょっと長引いてるのかなと思ってるんですけども、ちょっと行ってみようとも思うんだけども、なかなか、良くならないみたいなんで、ちょっとその部分も含めた形で、もっと力をもらえればと思っています。以上です。Boa noite, bom dia para todos. Meu esposo diz que está preocupado, né, com um amigo dele que não tem notícias, né, amigo de Mito. Então ele pensa em ir, mas está precisando de coragem também, né, para ir visitá-lo, né, porque não tem notícia e de repente, né, precisa mandar notícia, né, para a esposa e, né, falar com ela, né, tá sem coragem. Tá coragem, que Deus dê força para ele, porque já perdeu muitos, né, muitos amigos, né, então ele está sem coragem. Ainda que Deus dê coragem. E ele está assustado porque encontrou Melvin, então ele falou como pode acontecer uma coisa dessa? Ele está assustado. Por quê? Por que será que aconteceu isso, né? Então ele está porque nem eu conheço, nunca fui, e o Melvin, né? Encontra com o Melvin assim, ó, olho por olho, assim, ó, encontrou. タイミングがぴったりだったの。ありえない。É um momento assim que ele saiu, nem estava pensando em nada, né? Saiu aquele momento e se não fosse aquele momento, não teria encontrado. Ele nunca sai do prédio, ele falou comigo, nunca sai do prédio, dificilmente sai do prédio. Quando saiu, então, coisa de Deus. Eu falei assim, né? A gente, então, para ele não esquecer, porque assim, coisa de Deus, pode acontecer alguma coisa lá na frente, a gente nunca sabe, mas para ele lembrar sempre desse momento. Eu falei para ele que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E gostaria que orasse, né, pelos nossos familiares, né, do Brasil, do Japão, né, pela salvação de todos, pela misericórdia de todos. E todos os lugares que estão em guerra, né, muitos irmãos sendo perseguidos, né, então, muitos morrendo, né, sendo mortos, né, assassinados, sem piedade, sem misericórdia. Então, gostaria que orasse pelos irmãos. realidade dura, mas todos os nossos momentos de oração nós devemos orar pelas autoridades constituídas, esse é um dever, mas também por aqueles irmãos que sofrem muitas vezes, muitas vezes mais do que muitos de nós, pouco sofremos. Agradeço ao vosso pedido. Melvin Santana. Graça e paz, querido. Amém. Graças e paz, pastor. Amém. Pastor, só agradecer realmente pela semana. Essa semana aqui eu retornei ao trabalho na quinta-feira, mas a partir dessa semana que começa eu tenho umas viagens aqui já importantes aqui. Estão pedindo para que Deus também guarde a semana, guarde o trabalho. Também abençoe a Rê, que vai ficar um tempinho em casa, só ela agora com o Lucas por conta do meu retorno. Eu também gostaria de pedir oração pelo meu gerente imediato, Ciro Takahashi. Ele é brasileiro e na sexta-feira ele comunicou que ele estaria voltando com urgência ao Brasil
Então, foi ele, a esposa e 3 crianças. Então, realmente, ele não falou o que é, mas para ir todo mundo assim não deve ser coisa boa. Então, pedindo para que Deus esteja abençoando a vida dele, seja suportando a família. A gente não sabe direito o que é, mas para que o Senhor vá à frente, preparando o caminho dele aí nessa viagem. Com certeza vai ser bem desafiadora. Mais algum? Mais algum? Somente isso, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Irmã Renata, A irmã Renata, a Lucas e a nossa querida irmã Débora. Amém. Anderson de Almeida e Keiko Tamaro de Almeida. Paz dos irmãos. Paz. Só agradecer mesmo, irmão. Graças a Deus, Deus tem nos dado vitória, nos dado graça. Semana foi meio difícil, mas Deus tem nos dado força para poder trabalhar. E a minha oração é a mesma ainda, para que Deus melhore o serviço da Keiko, né? Esse é o meu pedido. Keiko Tamaro. Só agradecer também pela semana que se passou, né? Que Deus abençoe a semana que vai entrar, né? Já tá acabando janeiro, passou muito rápido, eu acho, Eu também. né? Então que Deus abençoe. E o meu pedido continua sendo o mesmo pelo meu serviço. Pelo meu serviço também. Amém. Amém. Então, vamos aqui também aos nossos irmãos que estavam conosco. Sebastião, a Leia, a Bianca e a Nete. Realmente, a irmã Leia e o seu. Irmã Leia, beleza? Graça e paz a todos. Graça e paz. Desejo agradecer a Deus, né? Pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, pela saúde que Ele nos concede e por tudo, né? Então, só tenho a agradecer a Deus mesmo. E também continuar pedindo oração pelo nosso visto, que Deus vá na frente, tirando todos os empecilhos e que, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Amém, Jesus. Muito grato. Irmão Sebastião, Amém, graças e paz. graça e paz, querido. Agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, que Ele faz pelas nossas vidas. E agradecer De novo. pela oportunidade de estar vivo, de estar respirando esse ar. Oh, Deus. O pedido de oração é pelo ministério, né? Amém, Jesus. E por todas as lideranças que estão aí do mundo afora aí. Que Deus venha estar dando força, né? Porque nós sabemos que as lutas são grandes. Acho que Deus venha estar consolando o coração de cada um daqueles que têm as suas perdas. Amém. Samuel. Quero agradecer a Deus, né, por estar cuidando da gente aqui. A gente está reunido todo dia, está conseguindo ficar reunidos aqui. Inclusive, a minha irmã, que não está mais aqui, né? Amém, Jesus. Deus abençoe Samuel, Raíssa, que não está em outro estado e não pode estar conosco neste momento. Irmã Bianca, nos ouve, por gentileza? Sim. Amém, Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmã Bianca. Qual o vosso pedido de oração? Só agradecer a Deus mesmo pela força, pela coisa. Aqui está tendo uma tempestade muito aí. Essa semana está sendo um bocado mais difícil. Em termos meteorológicos, é frio, neve, gelo, enfim. Agradecer que só passar por ela e tá ainda. Amém. Deus abençoe e proteja e guarda. E pronto, eu só pedir por meus pais, pelos meus irmãos, fiquem todos bem. Amém. Muito grato, irmão Bianca. Obrigada. Amém. Irmã Luzinete, irmão Alexandre, irmã Luzinete também está conosco hoje. Amém. Pai, Senhor Jesus. Domingo, esses dias eu para São Paulo e
Deus nos guardou, nos livrou e protegeu. Encontramos meu sobrinho Rafael bem, na glória de Deus. Amém, Jesus. Realmente ele é um milagre de resposta de oração. Aleluia. A minha irmã pede para agradecer as orações. Ele está muito bem, surpreendendo realmente os médicos para a glória do Senhor, mas a gente sabe que é o sacrifício de Deus. É a oração, glória a Deus, por isso meu cunhado também está bem. E um pouco mais dores ainda, mas a médica disse que não, até um ano ele vai ficar assim. Os nossos filhos vai ser esse filho. E eu pela vida de cada um de vocês, pelas orações. E agradecer que a gente está voltando para casa, aí paramos em Curitiba para fazer uma plantante. Hoje a gente vai para casa em nome de Jesus, continuar pedindo oração para que a gente seja em paz, para a glória de Deus. Deus abençoe as orações. Paulo, e agora, regressando ao seu lar, Nópolis, Catarina, abençoando mais essa etapa da jornada de retorno ao lar. Grato ao nosso irmã Mieko também, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também só tenho que agradecer. Mas na quinta para sexta eu fui de plantão. No hospital é 25 graus, mas lá fora estava bem dos 4, né? Em casa bem, mas almocei, depois da janta, comecei a sentir mal. Mas vomitei. Fiquei ontem o dia inteiro na cama, no sábado. Graças a Deus, hoje eu estou bem, vou lá. Em nome de Jesus, eu agradeço. Eu acho que é algo que fez. Caramba. Eu creio que foi algo porque nós comemos porque o que aconteceu para mim é de ter a diarreia, vomitar, mas não teve diarreia. Eu tive diarreia, mas não vomitei. Mas o Senhor nos guardou, nos protegeu e com uma pouca medicação também, evidentemente, não vamos nos desfazer do que o Senhor tem concedido através da ciência. E oramos ao Senhor para que Ele pudesse nos renovar e estarmos prontos para estar hoje. Então a garganta ainda está um pouco irritada por esse vento frio que tem feito e a temperatura baixa. Mas até aqui nos abençoou o Senhor e permanecerá com certeza nos abençoando. Por isso, vamos buscar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por todas as bênçãos a cada um desses irmãos. Louvado e engrandecido és tu, ó Deus e Pai, Deus soberano, Deus justo, santo e bom. E o Senhor pode responder ao pedido de oração de cada um desses que estão nos vendo pela internet neste momento, de todos aqueles a qual amam a tua santa palavra e aguardam a vinda do teu Filho Jesus Cristo para buscar a sua amada igreja. A todos esses, Senhor meu Deus, o Senhor tem abençoado, guardado, protegido, livrado, assim como a nós, a minha esposa, a mim, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos teus servos, ao teu povo, ó Pai. Em todas as partes do mundo, Senhor Jesus, onde estiverem os teus filhos, ali o Senhor esteja amenizando o sofrimento. Se não for possível, Senhor meu Deus e Pai, retirar toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, ameniza por misericórdia. Ó Deus justo, santo e bom. Assim como tem mencionado a minha cunhada, ó Senhor, em favor desses países que estão em guerra, dessas pessoas que lá estão, com certeza cristãos, que o Senhor esteja com cada um. Tu és rico e abundante em misericórdia, e é o Deus Todo-Poderoso. Tudo é permissão tua, ó Pai amado. Igualmente ao nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando e dando saúde e força no seu local de trabalho, no seu relacionamento com os seus amigos, entes queridos, que ele possa testemunhar de que Cristo Jesus é o Senhor desse lar, dessa família, dessas vidas. Agradecemos ao Deus Santo por este casal e que o Senhor os esteja abençoando abundantemente.
Da mesma maneira, o nosso irmão Anderson, a nossa irmã Kate, ó Senhor, que necessitam e carecem de saúde e forças para suportar a carga diária de trabalho. O Senhor ali está vendo, porque o Senhor aqui é quem abre a porta de emprego. E se o Senhor abre, o Senhor vai capacitar a tua filha e o teu filho, a cada um de nós, os teus servos, para suportar a carga diária de trabalho. Por isso, Senhor Deus e Pai, fortalece os ânimos, dai saúde e forças a este casal, que o Senhor ali esteja ricamente, poderosamente, continuamente abençoando a cada um deles. Nosso irmão Melvin Santana, ao seu local de trabalho, àquele seu companheiro de trabalho, ó Senhor, que saiu repentinamente, com certeza deve ser algo de grande importância. Ó Senhor, ajuda na resolução desta dificuldade, deste problema. Que o Teu Espírito Santo se apresente naquelas vidas, para que possam reconhecer que o Senhor Jesus pode fazer aquilo que o homem não pode. Continua, por misericórdia, abençoando também o lar do nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa irmã Renata, o seu filho Lucas, a sua filha Débora e aos familiares do nosso irmão Melvin, os familiares da nossa irmã Renata. Alcança-os, restaurando, renovando, restabelecendo. O irmão Carlos e a irmã Harumi, que estão neste momento viajando para São Paulo, que cheguem em paz ao seu local de destino ali em São Paulo, e depois possam, na próxima terça-feira, estar vindo a este país, e o Senhor conceda esta graça maravilhosa de que possamos estar juntos no próximo domingo, para compartilharmos a Tua Palavra Santa, para estarmos em união e em comunhão com esses Teus filhos. Nós te agradecemos por este casal também, e que o Senhor ali esteja abençoando aonde eles estiverem. A nossa irmã Luzinete, ao seu pai, à sua mãe, aos seus familiares todos. Ó Pai, continue e permanece com eles. O Senhor tem restaurado, tem renovado, tem dado a vitória sobre essa enfermidade do Rafael, assim também do Ezequiel, da irmã Janete, que o Senhor tem dado forças e que o Senhor com certeza esteja concedendo esta graça de que eles possam estar chegando em paz ao lar ali em Santa Catarina, no seu retorno, abençoando ricamente, poderosamente e continuamente também. Nossa irmã Bianca, que está num país onde passa por adversidades de temperatura, de chuva e demais problemas advindos de vendaval, de quantidade acentuada de chuva e de frio. O Senhor fortaleça, Senhor, os ânimos, fortaleça fisicamente a tua filha, porque tem trabalhado em diferentes horários e também isso é prejudicial à saúde dela, mas o Senhor estará com ela. Também estende as tuas bênçãos aos familiares da Bianca, aonde estiverem, ali o Senhor esteja com cada um, por amor e em nome de Cristo Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Itaro, o pastor Itaro e a sua esposa, a irmã Rose, que tem abençoado o nosso irmão Carlos e a irmã Harumi na sua estada ali em Fortaleza. Somos gratos a Deus por esse casal e que o Senhor recompense abundantemente e ricamente, mais uma vez, esse nosso irmão que já de algum tempo não podemos nos ver, mas o Senhor está com eles e eu sei que o Senhor estará recompensando aquilo que eles fizeram em favor do nosso irmão Carlos e a irmã Harumi. O nosso irmão Sebastião, o seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, o seu ir, o seu estar, o seu voltar, seja por ti abençoado, guardado, protegido, Senhor Jesus. Tu és o Deus deste lar, o Senhor, tu és o Deus desta família. A Raíssa, nas suas dificuldades e nos seus problemas, ó Senhor, coloca a tua mão forte, abençoando e concedendo a vitória em tudo aquilo que eles necessitam e que seja para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Assim também com o Samuel, ó Deus Santo, este jovem, que o Senhor esteja abençoando, concedendo saúde e forças, ir, o estar, o voltar, o protegido, o guardado. A irmã Leia, e o irmão Sebastião, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com cada um deles. Mais uma vez, para aqueles que perderam um ente querido, que o Senhor ali esteja abençoando, concedendo o teu Espírito Santo, ó Pai, para que sejam consolados, sejam
edificados também na tua palavra, no ouvir e no praticar da tua palavra santa. A cada um desses pedidos aqui mencionados, nós te agradecemos, Pai amoroso, e te pedimos, no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, hoje, o último domingo do mês, temos aniversariantes e vamos louvar o Senhor. Então, aqui, você não sabe, né? Então, eu creio que foi dia 1º, Mami, tem aqui anotado, foi o esposo da irmã Luzinete. Então, creio que é dia 1º. Quem fez aniversário? E 31 de janeiro, que nós não temos aqui no momento, mas... Não. Ninguém sabe. A Cátia de Não tem a Cátia. 31. 30 de janeiro. Cátia, isso. Então, a Cátia, nossa irmã Cátia, prima da irmã Keiko, juntamente com o Eric, seu esposo, que ali o Senhor esteja abençoando aquele lar, aquela família, e ao nosso irmão Alexandre Bonetti e os seus familiares. Então, vamos louvar o Senhor com uma estrofe e o coro do hino de número 564. Ok? 1, 2, 3. Se da vida as vagas procelosa são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essas almas que o Senhor tem concedido mais um ano de vida. Ó Jesus, nós te agradecemos. Que o Senhor esteja abençoando com mais e mais e muitos anos de vida, cheio da tua presença. Saúde e forças virão de ti. Proteção e cuidado e livramento, assim como cada um desses que estão conosco, que nos vem pela internet. Estende as tuas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, temos aqui, Deus abençoe todos, meus parabéns a todos quantos o Senhor tem concedido, aqueles que nos veem pela internet, que não sabemos, mas o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que o Senhor tem concedido neste mês de janeiro mais um ano de vida. Então, voltando ao nosso texto, temos alguns minutos aqui. ごめん、一つ言っていい？秀子さん、94歳今日したの、伊藤先生の奥さん。94歳だね、今日。No fim oramos então no final. Amém. Me lembre, por gentileza. Então, nosso texto de Joel, capítulo 2, do versículo 28 e versículo 29. Então, e há de ser, assim está escrito, Joel, capítulo 2, 28 e 29. Relendo o texto novamente, e há de ser que depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, filhos e filhas, um grupo. Os vossos velhos terão sonhos, um grupo. Os vossos mancebos terão visões, terceiro. E também sobre servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Sobre todo aquele que clama ao Senhor e busca o Senhor. Por isso que assim está escrito, para que buscai, e buscai com fé, não duvidando. Com este receberá. Então, irmãos amados, como nós vimos no culto anterior, o Espírito Santo, então, é uma das três pessoas da Trindade. Então, não podemos esquecer que é um Deus triuno e que age em forma de três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas um só. Mas nós sabemos que o total
o poder total, poder que nós podemos conhecer hoje, poder de ação do Espírito Santo não foi totalmente revelado antes do ministério do Senhor Jesus, no Antigo Testamento. Ele ali estava presente, mas ele não teve o seu poder totalmente e a sua ação, desculpa, totalmente revelado aos homens. E isso foi antes do Senhor Jesus. E no ministério do Senhor Jesus, então nós já sabemos que o Senhor Jesus, semelhante aos homens, foi quem iniciou, então, essa ação, esse poder e essa ação do Espírito Santo, e que se confirmou a partir do dia de Pentecostes. Então, antes do ministério do Senhor Jesus, não foi possível a totalidade da ação do Espírito Santo. Havia sim, mas não como é nos dias de hoje. Então, a partir do dia de Pentecostes, que nós podemos ler no livro de Atos. Mas nós sabemos que existem vários versículos no Antigo Testamento que se referem ao Espírito Santo e ao seu trabalho. Então, onde está o Espírito Santo trabalhando? O que é que ele está fazendo em todos esses livros do Antigo Testamento? Então, o primeiro termo usado em hebreu para o Espírito é Ruá. Esse conjunto que veio na igreja Shinohara recentemente. Então, Ruá. Então, essa palavra pode ser encontrada como vento ou respiração na palavra de Deus. Então, do original, usado em hebreu. Ou seja, o Antigo Testamento escrito em hebreu, não foi escrito em grego, mas sim em hebreu. Então, essa palavra tem esses dois significados, e o vento de Deus ou a respiração de Deus. Para nós, pode ser meio estranho, mas é assim que é traduzido em português. Então, o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento tem várias atividades. O que será que o Espírito Santo fez? Bem, ele já esteve ativo na criação, juntamente com a palavra de Deus, para a criação de todas as coisas. Assim como está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no segundo versículo. Assim está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Então o Senhor criou os céus e a terra e era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus. Por isso que eu falei, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, o Senhor Jesus ali estava. Deus Pai ali estava, o Senhor Jesus é a palavra, e o Espírito Santo, então, se movia sobre a face das águas. Um outro versículo também, o Espírito Santo é o autor da vida, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Assim está escrito, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Qual foi a ação do Espírito Santo aqui? Assim está escrito, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, como dizia um irmão muito querido, já falecido, o Senhor fez um boneco. Desculpa. O Senhor fez um boneco de barro. Então, ali só, nada mais. E assim está escrito na continuação do versículo. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o fôlego da vida, ou seja, como eu disse, respiração, essa palavra traduzida, aqui significa também o quê? A ação do Espírito Santo
concedendo a vida, ou seja, aquele boneco, eu não gosto de usar essa palavra boneco, mas aquele homem criado pelo Senhor do pó da terra foi criado de barro. E até então, ele não podia nada, até que foi e soprou em seus narizes, o Senhor Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. E então o homem foi feito alma vivente. Isso é bom lembrar. Já um pouco mais adiante, ele é também o autor da vida e de todos os seres viventes, como podemos ler no Salmo 104:30. Talvez explique um pouco melhor. Salmo 104:30 diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Senhor envia do seu Espírito, envias o teu Espírito, como escreveu o salmista, e são criados. Então, indiretamente ou diretamente, podemos ver que o Espírito Santo, então, tem a ação na criação. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, a cada ser vivente que morre, posteriormente haverá um novo ser vivente, e esse ser vivente recebe, então, do Espírito do Senhor. E no Antigo Testamento não se utilizava a palavra Espírito Santo, mas sim o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo sempre esteve ativo em comunicar a sua mensagem ao seu povo. Sempre foi coração do Espírito Santo. Por exemplo, na jornada do povo de Israel no deserto, o Senhor falava constantemente, através do seu Espírito, a todos aqueles que foram guiados por Moisés. Nós também sabemos que podemos ver que os profetas foram guiados pelo Espírito Santo. Então, o profeta, quando era um profeta de Deus, ele falava: assim diz o Senhor, normalmente. Então, assim diz o Senhor, ou seja, não era ele que estava falando, mas era o Espírito Santo que revelou a ele. Então, o Espírito Santo estava sempre comunicando a mensagem de Deus ao seu povo. E isso continua até hoje. Então, nós podemos identificar também, como vimos anteriormente, os falsos profetas, que seguem o seu próprio Espírito e não são guiados pelo Espírito Santo. Isso é para identificar muitos que se apresentam como profetas, mas que seguem o seu próprio Espírito, o Espírito de cada corpo, e não são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que são chamados falsos cristãos, falsos profetas. O Espírito Santo também vem sobre aqueles que possuem um relacionamento fiel com o Senhor. Relacionamento superficial com o Senhor é quase que impossível. Se não é impossível, é quase que impossível que alguém possua, então, o Espírito Santo no seu poder, como ele se apresentou a partir do dia de Pentecostes. Precisamos ter um relacionamento constante e fiel com o Senhor. E devemos buscar, obviamente, o Espírito Santo. Ele não vai entrar na vida de ninguém se ninguém pedir. Então, esse é a livre escolha que o Senhor nos concede. Também profetas obedientes a Deus. Temos como exemplo no Antigo Testamento. Profetas que foram obedientes, como foi Moisés. O que Moisés fez? Claro, fez alguma coisa errada? Fez igual eu, igual muito. Ele fez muito menos que eu. Mas, como foi Moisés? Moisés escolheu 70 anciãos para ajudá-lo a conduzir o povo. O que aconteceu posteriormente?
Deus colocou o espírito de Moisés sobre os 70 anciãos. Não era o espírito de Moisés, Moisés. Por quê? Porque Deus capacitou Moisés com seu espírito. E depois, como a situação estava difícil para ele conduzir o povo, o Senhor disse para que ele escolhesse quem poderia ajudá-lo. E ele escolheu 70 anciãos para ajudá-los a conduzir o povo. E Deus colocou o Espírito Santo, que tinha dado a Moisés o mesmo, sobre os 70 anciãos. Um outro exemplo, quando Josué sucedeu Moisés, o mesmo Espírito de Moisés veio sobre ele. Está escrito. É que são muitos versículos, não vou ficar mencionando todos. Mas o livro de Êxodo é muito rico sobre este assunto. Assim também ocorreu com Gideão, conhecido Gideão, mais com o nosso querido irmão Davi, o rei Davi, que recebeu o Espírito Santo que veio sobre ele em muitas decisões. E em muitas decisões também, nós sabemos, em algumas decisões nós sabemos que também ele não foi feliz na sua decisão. Com certeza não era pelo Espírito Santo. Então, isso também nos ensina que para liderar o povo de Deus, tanto no passado de Moisés como nos dias de hoje, o obreiro necessita ter a presença do Espírito Santo em todas as suas decisões. Então, para conduzir o povo de Deus, para guiar o povo de Deus, para orientar o povo de Deus, para estar com o povo de Deus, é preciso a pessoa ter o Espírito Santo. E em todas as suas decisões, ser guiado inteiramente por Espírito Santo. Em quinto lugar, o Espírito Santo também pode vir sobre qualquer cristão para capacitá-lo para diferentes funções na obra de Deus. Então, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo para fazer qualquer função que seja na obra de Deus. Nós temos como exemplo José, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Que até o faraó concordou que José era um homem diferente. Porque assim está escrito em Gênesis, capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, o faraó reconheceu que José era um homem possuidor do Espírito Santo. E ele então comentou com os seus servos: será que ainda nós vamos conseguir achar um outro varão como este, em que possa ser encontrado o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Também tem mais outras pessoas de nome pouco conhecido, Bezaleel e Aholiabe. Quem foram essas duas pessoas? Eles foram capacitados por Deus para a construção de tudo dentro do templo. O templo foi criado por Salomão, edificado por Salomão, e tudo que foi colocado lá dentro foi por essas duas pessoas que foram capacitados por Deus. O Senhor deu as medidas, deu tudo o que eles deviam fazer, e ainda para que eles ensinassem outras pessoas a fazerem. Por exemplo, a Arca da Aliança, que estava no templo, os vasos que se utilizavam, a pia da expiação e os vestidos dos sacerdotes. Tudo foi feito segundo a orientação do Espírito Santo de Deus para esses dois homens. Então, a ação do Espírito Santo, mais uma vez, ativa no Antigo Testamento. E a ideia de ser enchido com o Espírito Santo no Antigo Testamento não é exatamente a mesma do batismo com o Espírito Santo encontrada no Novo Testamento.
a ideia de ser enchido com o Espírito Santo no Antigo Testamento não é exatamente a mesma ideia do batismo com o Espírito Santo encontrada no Novo Testamento. Sim. Em outras palavras, o Espírito Santo veio sobre algumas pessoas e as capacitaram para um serviço especial na casa de Deus ou fora da casa de Deus, ou ainda para profetizar. Então, o Espírito Santo veio sobre vários profetas. Ou um número menor de pessoas em que ele capacitou para que eles fizessem algo dentro do templo, dentro da casa de Deus, na tenda. Então, o Espírito Santo, desculpa, o Espírito Santo veio sobre alguns juízes de Israel. Nós sabemos, tempo dos juízes, Otoniel, Gideão, que é conhecido mais, e aquele que é mais conhecido, Sansão, que tinha aquele poder que era dado pelo Espírito Santo. Por isso que quando cortaram o cabelo dele, a força dele se perdeu. Porque cortou o cabelo? Não. É porque ele, o Espírito Santo deixou ele. Então, esses homens que eram juízes no tempo, juízes do povo de Israel, cada um fez assim. Cada um fez segundo a vontade do Senhor. Tomar um pouco d'água. E quando Deus escolhe usar homens de forma grandiosa, vemos no Antigo Testamento, quando Deus escolhe usar homens de forma grandiosa ou de forma não tão grandiosa, o Espírito Santo deve vir sobre eles. Lembra o que aconteceu com Pedro? Desculpa. Com Pedro, como ele era, e depois como ele se transformou. Como que era Paulo, depois como Paulo se transformou. Então, o salmista nos adverte que o Espírito Santo deseja que estejamos crescendo no relacionamento com Deus. Precisamos crescer no relacionamento com Deus. Onde? Na pureza, na santidade e na fidelidade a Deus. Esse é o desejo. O Espírito Santo habita em você e em mim. E ele intercede diante de Deus. E ele quer que cada um de nós esteja crescendo no relacionamento. Não diminuindo, mas sim crescendo no relacionamento com Deus. Então, todo cristão que segue os seus próprios desejos, todo cristão, você e eu e você, e todos nós. Aquele que segue os seus próprios desejos e não obedece à palavra de Deus, esse também recusa seguir a orientação do Espírito Santo. Infelizmente, é um fato que podemos conhecer até hoje. Recusar a ação do Espírito Santo. Quem não gosta de viver pela direção do Espírito Santo, com certeza vai experimentar alguma forma de correção de Deus em alguma parte da vida. Então, é melhor, na vida presente, no momento presente, viver pela direção do Espírito. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Sigo em frente ou volto para trás? Em tudo, devemos buscar a orientação do Senhor. Em sexto lugar, devemos lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo veio e capacitou apenas alguns homens para serem profetas ou para trabalhar na obra de Deus. Realmente, devido à quantidade de seres viventes, ou seja, de pessoas que haviam nessa época, nós podemos dizer que ele capacitou apenas alguns mencionados na palavra do Senhor. Alguns profetas e outros para trabalhar na obra de Deus, na construção de tudo aquilo que o Senhor descreveu, como também em Noé. Lembre-se de Noé. Ele construiu a arca segundo aquilo que o Senhor lhe tinha concedido.
Então, não ocorreu um derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Israel. Não. Não foi um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo, está escrito, Joel, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, começou no dia de Pentecostes. Lá havia pessoas de várias nacionalidades. Então, em várias ocasiões, os profetas do Antigo Testamento profetizaram que o Espírito Santo viria sobre o Messias, como profetizou Isaías. E como nós sabemos isso? Porque o Senhor Jesus abriu o livro que está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Ele disse, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus, nós vemos, e muitos viram quando foi batizado, e veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Então, se cumpriu aquilo que o profeta Isaías havia profetizado bem antes. Então, esse texto que nós lemos do livro de Joel é o mais proeminente, é o melhor que tem para falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Pois ele foi lido pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Então, Pedro, que havia feito aquilo que nenhum de nós deveria fazer, que é negar ao Senhor Jesus, mas posteriormente ele foi capacitado. E no dia de Pentecostes, esse derramamento do Espírito Santo se iniciou. Então, quando o quê? Quando o apóstolo Pedro leu esse versículo, esses dois versículos que nós lemos. Então, esse versículo se cumpriu. Mas, nem só por isso. Além disso, existem mensagens, mais e mais mensagens semelhantes podem ser encontradas no livro de Isaías, de Ezequiel, sobre a vinda do Espírito Santo. Não somente esse de Joel. Como eu disse, de Joel é o que mais chama atenção, o que mais se evidencia. Então, Deus prometeu, quando a vida e o poder do seu Espírito Santo viessem sobre o seu povo, eles estariam sendo capacitados a profetizar, a ter visão, a ter visões, a ter sonhos proféticos, que é o final dos versículos, o segundo versículo, a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade e retidão, e testemunhar da salvação com grande poder, que se iniciou no dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes se iniciou o cumprimento dessa sublime promessa escrita nestes dois versículos. E ela se iniciou capacitando homens e mulheres para quê? Para a grande colheita da salvação em Cristo Jesus. Com a salvação que há em Cristo Jesus. E o que é que eles saíram proclamando? Eles saíram proclamando o Evangelho de Cristo. Então foi para isso que, nesse dia de Pentecostes, se iniciou aquilo que o Senhor já tinha concedido ao profeta Joel. E ele então falou ao povo que em dias futuros isso iria acontecer. E graças a Deus aconteceu. E hoje nós temos esse privilégio de poder ter o Espírito Santo habitando na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos continue abençoando com o seu Santo Espírito, que nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá compreensão, nos dá humildade, porque tudo vem dele. Então, essas são algumas dos atributos de Deus que ele nos dá através do seu Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a cada um de nós, e mais esta semana que se inicia. Passei mais alguns minutos do horário, me perdoe, mas é para isso que o Espírito Santo está atualmente. Aquela obra que ele fez no Antigo Testamento, ele continua fazendo hoje, mas agora
veio sobre toda a carne, não somente para alguns, mas para todos aqueles que confessam que Cristo Jesus é o Senhor. Deus nos abençoe com mais esta oportunidade de podermos estar aqui no próximo domingo, querendo Deus, juntamente com mais os irmãos que vão estar conosco. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês e que estejam orando também em nosso favor, orando uns pelos outros, e que o Senhor esteja em cada lar, cada família. Vamos orar para encerrar. Eu não me esqueci de nada. Pentecoste, pente vem de 5, não de pentear o cabelo, mas de 5 e 50 dias após isso. Então, ele cumpriu e enviou o Consolador e o Pai prometeu e nós recebemos e podemos nos alegrar com a presença do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus grandioso, que tem enviado o Teu Espírito Santo que habita em cada um desses Teus filhos. Somos gratos a Ti por esta misericórdia e este amor demonstrado, porque um Deus tão grande habita no coração de um tão miserável pecador como eu. Nós Te agradecemos por mais essa semana que se findou e por mais essa semana que se inicia, porque podemos estar com saúde, tendo vida e abundância que vem de Tuas santas mãos. Concede esta graça maravilhosa e estende as Tuas bênçãos a todos aqueles que nos veem pela internet, a todos aqueles que têm estado presentes conosco nestes momentos. No nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua presença santa. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e que estejamos juntos no próximo domingo, querendo o nosso Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.